Entremente chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, ao qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido por muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se a si mesmo com pedras. Quando de longe viu a Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião. É o meu nome porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali perto do monte de uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada, que era de cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, aonde se afogaram. Somente até aí podeis dizer graças a Deus. Irmãos queridos, nós temos uma das passagens mais importantes de todos os milagres registrados por Jesus, porque esse é um tipo de milagre de caráter evangelístico. A partir deste milagre, Jesus está evangelizando uma grande região não evangelizada. Quando nós abrimos a Bíblia para fazermos a leitura deste texto, nós encontramos uma possibilidade histórica de termos um elo escriturístico. O mesmo texto de Mateus, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 20, de Marcos, pode ser encontrado em Mateus, capítulo de número 8, dos versículos de número 28 ao versículo de número 33. Também é registrado por Lucas, no capítulo 8, do versículo 26 ao versículo 34. Todos nós, ao abrirmos a nossa Bíblia, temos aqui no capítulo de número 4, do versículo 35 ao versículo de número 40, o interregno, o intervalo, aonde Jesus se predispõe a ir para a região de Decápolis. Deca significa 10, polis significa cidade, que era, para dizer a verdade, a 13 quilômetros de onde ele estava. Provavelmente um homem que peregrinava pela região Sírio-Palestina, a cidade de Gesara ou Guedara, 48 quilômetros de distância, percorrendo por toda aquela região de montes, sepulcros e vales, exibindo a naturalidade da possessão demoníaca que esse indivíduo sofria. Quando nós observamos este intervalo em Jesus estando em Cafarnaum e passando para o lado leste oriental da região da Judéia, nós temos uma possibilidade um tanto quanto estarrecedora. Uma grande onda se levanta, vendavais vêm com ímpeto contra aquela embarcação, fazendo com que Jesus tivesse dificuldades de chegar até ali. O milagre que eu vou ministrar aqui nesta noite, ele é um milagre evangelístico, porque lá no capítulo de número 5, a partir do versículo de número 17, Jesus é expulso da região de Decápolis por causa deste grande milagre. Houve um grande prejuízo administrativo financeiro, porque a libertação daquele indivíduo provocou a mortandade de pelo menos 2.000 porcos. Logo, este é o motivo pelos quais os habitantes daquela região. Qual região? Região de Rafana, de Canata, de Damasco,
de Dion, de Exitópolis, de Gadara, de Gesara, de Pela, de Hipos e da Filadélfia ter expulsado a Jesus. Jesus foi expulso daquela região porque entre pertences, propriedades, coisas e pessoas, estes homens preferiam pertences, propriedades e riquezas em vez de pessoas. Eram pessoas que estavam acostumados a coisificar gente. Eles coisificavam pessoas. A libertação do endemoniado gadareno não era interessante, ou era interessante, desde que não lhe custasse nada. Mas o que eu quero dizer para você é que eu já tive a oportunidade de trabalhar com indivíduos possessos por espíritos imundos. Eu me lembro que no tempo da minha fé inicial, quando eu li forte literatura sobre possessão demoníaca, eu aprendi a partir da experiência a ver que relatos como o da Bíblia e aqueles relatos que a palavra está nos mostrando são indubitavelmente coesos, corretos, porque o indivíduo que sofre de uma possessão, ele anteriormente, ele pode eventualmente ter sido deprimido, opresso. Se nós fôssemos avaliar aqui uma escada crescente, eu diria para você que em primeiro estágio o indivíduo ele é oprimido. Num segundo estágio o indivíduo ele é deprimido. E num terceiro e último estado, o indivíduo é possesso. Um outro corpo passa a tomar conta, um ente, um espírito, das suas coordenações voluntárias e involuntárias. É claro que não é todo grau de depressão que é uma possessão demoníaca. Esta semana eu recebi alguém dentro da minha casa e eu preciso considerar o fato de que a igreja tem preconceito com doenças emocionais. Nem todo mundo admite a possibilidade de que um cristão verdadeiramente autêntico possa ter uma doença emocional. E eu recebi na minha casa essa semana alguém que me questionou se um indivíduo deve procurar recurso psicológico, ser atendido por um psicólogo, por um psiquiatra, por um psicanalista. E eu disse para esse indivíduo que sim, é claro que sim. Se você não sabe, em 2015, 200 milhões de habitantes deste globo terrestre tinha depressão. Hoje, são mais de 300 milhões de pessoas com quadros de depressão. Nem todo quadro de depressão é um quadro espiritual. Grande parte destes quadros são traumas que recorrem dentro do indivíduo em toda a sua estrutura de vida. E aí você vê vários níveis de depressão. Por exemplo, aqui no Brasil, de cada 100 homens e mulheres, 11,3% tem depressão. É possível que aqui dentro da igreja nós tenhamos casos de pessoas, destes 11,3%, 7 são mulheres, 3% são homens, e devem sim, principalmente se o caso for clínico, biológico, anatômico, se forem enfermidades da alma, como por exemplo, um transtorno comum depressivo, que é um transtorno unipolar, a pessoa perde o apetite de viver, a disposição mental, a integridade emocional, ele não tem empatia, nem a capacidade de se relacionar. É uma crise de si mesmo, um vazio de si próprio. Quando eu abro, por exemplo, o livro dos Salmos, eu encontro diversos salmos até de deprecações e salmos penitenciais, aonde eu reconheço, assim como Calvino diz, que os salmos são como um espelho que reflete a natureza do coração humano. Logo, como eu estou tratando de homens e não de Deus, eu vejo deficiências emocionais. E há um quadro positivo também na tristeza? Sim. Há um quadro positivo na tristeza? Sim, é verdade. Há um quadro positivo nas nossas experiências negativas com nós mesmos.
com as nossas inclinações depressivas. Porque qualquer indivíduo que não tem esse tipo de termostato, tem dia que você está alegre lá em cima, você está ganhando de goleada, de 7-1, não vamos falar de 7-1, mas tem dia que tu leva de goleada, a vida é assim, e aprender a lidar com essas atenuantes implicações psicossomáticas, psicobiosociais, é um dever de todo indivíduo que lê um livro, que estuda a palavra, que vai diante de Deus. A tristeza, por exemplo, tem uma vantagem. Eu tenho certeza que é mais fácil você vir para a igreja, ajoelhar aqui dentro dessa igreja por causa de uma tristeza, do que por causa de uma vitória. Mas você tem, por exemplo, outras depressões, como uma depressão bipolar, que é um estilo de depressão, e não devia ser depressão, mas é depressão porque um dos polos da bipolaridade é uma parte mais baixa da emoção de um indivíduo. O outro polo é uma parte mais alta. E existem vários fatores que podem fazer com que você procure a ajuda de um profissional. É claro e quase que desnecessário, diácono irmão Milton, que o problema deste homem aqui é demônio, é capeta. Não é um capeta, não é um demônio, não são 10 demônios. Eu me lembro que quando eu era uma criança, e está sendo gravado, e eu falo com total e peremptória realidade dos fatos, que eu estava dentro da minha casa, nós estávamos tratando de uma mulher possessa por um espírito imundo. Uma mulher que é possessa por um espírito imundo, ou um homem que é possesso por um espírito imundo, ele não se domina. O demônio tem acessibilidade à sua alma a todo instante. E eu discutindo com meu irmão me xingou de bobo, ou de burro, eu não me lembro. Quando meu irmão me xingou de bobo, o demônio possuiu aquela mulher que estava morando dentro da nossa casa, quebrou o nosso sofá feito de peroba, arrancou o braço dele, como se arranca ou quebra um macarrão cru. E o demônio olhou para mim com os olhos vidrados como de um gato, quando recebe a lanterna no olho, e disse assim: vida, ele não aceita. É o que o demônio faz hoje na igreja. Ele só não reverbera, não incorpora, mas quando alguém te dá um tapa e o demônio fala para você, senta outro na cara dele. Quando alguém fala assim para você, que alguém falou do seu cabelo, da sua unha, da sua roupa, do seu corpo, da sua magreza, da sua gordura, você fala, essa bestalhada, aí é o demônio na tua cabeça, o tempo todo falando. Aí a minha mãe, que era dirigente da igreja, disse assim: meu filho, peça perdão para o seu irmão. Quando o meu irmão pediu perdão para mim, eita, ele pegou o sofá e jogou como quem joga, ele caiu lá para trás. Então fica aqui uma deixa lá para casa, para irmãos que gostam de brigar com irmãs, para gente que fica assim com esse tipo de ladainha. Esse tipo de ladainha é ladainha demoníaca na igreja. Só que eu tenho uma notícia boa, meu querido, para você aqui hoje. Quem está ancorando na margem da sua existência é Jesus Cristo de Nazaré. Ele vai entrar nessa tua casa bagunçada, nesse teu coração terrível, e o nome de Jesus vai ser glorificado. Eu me lembro que eu estava lá em Teresina orando juntamente com um pastor no culto de quinta-feira. Nós conduzíamos o culto de quinta-feira e eu era um dos copastores da igreja. E uma mulher, uma moça bonita, uma moça especial da igreja, que era uma espécie de meia-irmã de uma outra moça dentro da igreja, endemoniou-se. E ela endemoniou-se com tanta peremptoriedade que nós não pudemos expulsar o demônio daquela mulher. E caminhamos com aquela mulher para dentro do gabinete pastoral, e ali eu e o pastor Adão, naquela ocasião, isso aí foi quando o barro da arca de Noé ainda estava molhado na terra, faz tempo isso aí no Nordeste, e nós pelejava, expulsava, o demônio saía, o demônio voltava, expulsava, o demônio saía, o demônio voltava, e nós sem saber por que o demônio saiu, o demônio voltava, e num dos pouquíssimos momentos de lucidez daquela moça, ela disse assim para nós: eu tenho dificuldade
dificuldades de perdoar a minha irmã. Aí nós matamos a charada. Ela tem uma abertura emocional, ela é rancorosa, odiosa, ela não tem capacidade de perdoar, ela guarda amarga, ela somatiza, e tu só se adoece, viu, meu lindão? Você pode desenvolver a partir das mágoas que você guarda, uma depressão, um transtorno depressivo unipolar, uma bipolaridade, uma distimia, uma depressão, até depressão pós-parto tem, meu amigo, tem depressão para todo tipo de gente, mas também tem cura para toda a pessoa que está aqui nesta noite. Levante a sua mão, irmão, levante, receba a presença de Jesus Cristo na sua vida. Você pode dizer: Jesus, fala, Jesus, me ajuda com o meu caos. Aí nós chamamos a moça, a irmã dela, ela era morena, porque era meia irmã, e a moça era loirinha. Aí entrou a moça loirinha, e eu disse assim, nós conversamos na antessala, e disse assim, o problema é tal. A moça já entrou chorando, já abraçou a irmã, sem ela endemoniada, e ela disse assim para a irmã endemoniada: eu te perdoo. Pronto, não precisou de repreender. O demônio pegou a malinha dele, botou no rabo, enfiou o rabinho entre as pernas e foi-se embora. Porque quando a grandeza do Espírito Santo, meu irmão, entra na... Você pode dizer glória a Deus. Mas aqui esse endemoniado, isso era pancada de dar em doido. Primeiro porque ele não era 1, nem 10, nem 15, nem 20. Existe aqui uma palavra escondida, um codinome aqui. Quando Jesus olha para aquele indivíduo e fala assim: quem é tu, rapaz? Ele disse assim: meu nome é Legião. Aí você tem que entender que uma legião bíblica é entre 4.200 a 6.400 soldados romanos. Só que uma legião romana não era simples e puramente um dorso, um contingente de soldados. A legião romana foi fundada por Júlio César, ainda antes de Jesus Cristo nascer, entre a terceira e a quarta década do primeiro século antes da Era Comum, e ele fundou essa legião de soldados super valorosos. Era cabra doido, que passa fome, atravessa deserto, é igual o camelo. Os cabras eram loucos para trabalhar e fazia parte de uma guarnição especial para o Império Romano. O que esse homem está dizendo para Jesus? Nós somos mais de 4.000, provavelmente 6.000, e não somos qualquer demônio não é demônio quirambola, não, mequetrefe não, que está aí na esquina em terreiro, não, isso aqui é demônio de pancada. Nós fazemos parte de uma elite. Mas rapaz, que coisa e terrível. Não é quem é o demônio, é o que o demônio faz. O que o demônio fez com este homem? É o que eu quero dizer para você, é o que o demônio faz com cada um de nós. A primeira coisa que o demônio fez foi retirou a paz familiar. Primeira coisa, olha o que diz o texto aqui, ó, a qual vivia nos sepulcros. Ele vivia no cemitério. Olha, a primeira coisa que o diabo arrancou dessa pessoa aqui é a família. O diabo tem várias maneiras de retirar uma paz familiar. Ele retira a paz familiar através da desobediência de filhos, do descontrole de pais, do descontrole de mães. Ele retira uma paz conjugal através da fornicação, do adultério, da prostituição, da lascívia, da safadeza, da bandidade corporal. O diabo tem muitos meios. Este homem aqui foi arrancado da sua família. O demônio arrancou ele da sua família. A família, ela não tem poder para lidar com o demônio. Em segundo lugar, que esse homem perdeu foi a perca da humanidade. E nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões por ele foram despedaçados. Se o demônio arranca você da sua família, o demônio arranca de você a sua humanidade, a sua empatia, a sua capacidade de se relacionar, de amar, de perdoar, de se entristecer, de se alegrar, de vender, de comprar, de conversar, de dialogar. O demônio arrancou deste homem, em primeiro lugar, a sua família. Em segundo lugar, o demônio arrancou deste homem a sua humanidade. Eu fui informado na semana passada que uma determinada psicóloga,
entrou dentro de uma classe de aula aqui na prefeitura municipal. Eu não vou destacar aqui o nome do colégio, porque eu sei, e nem o horário, porque eu sei, para que ninguém associe os horários e o colégio e faça pesquisa. E uma das adolescentes da sala, com 13 anos, bonitinha, ajeitadinha, apertadinha, toda doidinha para poder sair de casa, ganhar umas asinhas, arrumar um bocado de buchinzinho, sabe? Porque é a primeira coisa que a mocinha ganha. Eu lembro que lá no Piauí eu tentava, rapaz, segurava as irmãzinhas para ficar na igreja, segurava, fica na igreja, fica crente, deixa eu desligar, fica crente. Emocional, desvalorizar a tua estrutura familiar, acabar com a... Tu não percebe que o diabo quer arruinar a tua história, meu irmão, minha irmã? Tu não percebe que o diabo quer caminhar você, para você ser um desavento, um tormento na tua casa? Mas hoje o diabo se apertou, porque lá no oceano da tua existência, o barco onde Jesus de Nazaré está, ele ancorou na sua vida, para mudar a tua história. A terceira coisa que esse homem perdeu foi o relacionamento. Quem é o ser humano sem se relacionar? O que é o ser humano, irmão, sem se relacionar? O que é você, rapaz, sem a igreja do Senhor? Olha, pastor, mas tem muita coisa na igreja que eu não concordo. E quem disse que a igreja tem como termostato a natureza da sua concordância ou não concordância? Aqui nós fazemos tudo para agradar os irmãos, tratar bem os irmãos, por exemplo. Irmão, cuidado, por exemplo, que eu tenho, a direção dessa igreja, os copastores, a diretoria é tão grande até com a água que vocês bebem. Eu estava vendo aquela aguinha ali, fedendo a mangueira. Aí fui para a internet, pesquisei. Leva 2 horas para você estudar as moléculas de água e quais são os filtros capazes de neutralizar aquele tipo de cloro, não danificar pH. Estudei, vem cá, comprei, chamei Efigênio, bota esse filtro. Se der errado, nós compramos outro. Mas tem cuidado com a igreja, ou a ceia da igreja, ou o ventilador da igreja. É o cuidado com a igreja, mas sabe qual que é o nosso principal cuidado aqui? É não entristecer quem não pode ser entristecido. Quem não pode ser entristecido aqui é o Espírito Santo. Ele tem que ter guarida, morada, tem que ser a casa dele, do jeito dele, para a glória dele, a honra dele. Igreja é o lugar da gente se relacionar. O demônio tomou isso desse rapaz. E aí, em último lugar, o demônio arrancou dele a sanidade emocional, a sanidade psicobiosocial. Ele andava de dia, aí você pergunta, dormia de noite? Não, andava de noite. Ele andava de noite, aí você pergunta, dormia de dia? Não, ele andava de dia. Era um animal, um doido, um varrido. Eu já vi, agora esse eu vou falar porque já até morreu. Eu já vi no Nordeste um cabra, irmão Milton, que ele teve uma decepção amorosa. Sim, uma decepção amorosa. Por exemplo, irmão Milton, Jerônimo do 4º século da Era Comum, que traduziu a Bíblia, a Tanar, ao Antigo Testamento, do hebraico para o latim, sem passar pelo grego, ele teve uma desilusão amorosa. Aí quando ele teve uma desilusão amorosa, o que ele fez? Ele teve uma desilusão amorosa, ele administrou aquela tensão, ele trabalhou naquela depressão, e ele falou assim, eu vou aproveitar esse caos para fazer uma coisa boa. Ele não foi para as drogas, ele não foi para a raparigagem, eu vou falar, ele não foi para a safadeza, ele foi para a presença daquele que vive e reina para todo sempre. Você pode dizer glória a Deus por isso? Mas lá no Nordeste nós tínhamos um que teve uma desilusão amorosa. Quando ele teve uma desilusão amorosa, ele foi lá e viu que a mulher dele tinha, assim, você sabe, pulou assim para lá o corvo. E aí quando ele pegou, rapaz, ele arrancou a roupa. E ele andava assim, sabe? Deixa eu ver. E ele ficou andando, eu saí de lá, eu cheguei lá, quando Noé saiu da arca, eu cheguei lá no Nordeste, em 2002. E eu saí de lá em 2018 e ele estava lá.
andando pelado, com a mão no bolso, sem falar com ninguém. Assim estava esse gadareno sem esperança, talvez você não está assim não, tu não arrancou a tua roupa não, mas tu sente uma angústia na sua alma. Talvez tu não está assim doido, varrido, se cortando com pedra não, mas talvez Satanás botou uma fagulha de tristeza. Eu quero dizer para você que o diabo hoje perdeu, porque quem desceu aqui é Jesus Cristo. Ele pode te curar, te mudar e te transformar. Você pode dizer glória a Deus. Você pode dizer graças a Deus. Repita comigo: Senhor, me liberta. Repita: Senhor, me liberta. Fala: Senhor, me liberta. Aí Jesus olha para o demônio e fala assim: quem é tu, rapaz? Ele disse assim, e Jesus tem pouco tempo, olha, só assim, amor, só um pouquinho, é só para poder quebrar, sabe? É só para quebrar alguma coisinha aqui. Aí o Jesus olha para o demônio e fala assim: quem é tu, rapaz? Eu sou legião. Aí o demônio já cai no chão e adora. Irmão, olha aqui para mim, rapaz. Sabe por que o demônio adorou a Jesus? Sabe por que você não adora Jesus? Sabe por que o demônio adorou a Jesus diferente do que você veio? Desde a hora que tu entrou aqui dentro desse lugar. Sabe por quê? Porque eu adoro aquilo que eu conheço. Então o demônio conhece quem era o meio nazareno. Quando o demônio viu aquele homem, não é um habitante de Rafana, de Canata, de Damasco, de Dion, de Ezetópolis, de Gadara, de Gesara, de Pela, de Hipo, de Filadélfia. Não, chegou alguém lá da Galiléia, o rabino pobre, que andava com pobres, e que andava com 12 analfabetos, ou semi-analfabetos, só Judas de Iscária, que era o mais inteligente, Mateus provavelmente também era, mas quando desceu aquele rabino, aquela natureza teantrópica, Deus de Deus, igual com o Pai, homoúsios de mesma substância. Quando aquele homem pisa na terra, o demônio sabe: quem pisou aqui não foi um galileu, nem um nazareno, foi Deus. Foi Deus. Rapaz, o demônio, rapaz, é muito mais inteligente do que eu e do que tu. Porque o demônio falou assim: eu sei de onde eu sou, eu sei onde é a minha casa, eu sei meu lugar. E uma coisa só eu tenho certeza. Aí um perguntando para o outro: qual? Você, para lá eu não quero ir. Para lá eu não quero ir para o inferno. Olha o demônio, que é o demônio está fugindo da casa dele, do lugar dele, do destino dele. E aí tem um bando de crente na igreja andando em direção ao inferno. Vai queimar no inferno, porque é tanta putridão espiritual, tanta corrupção emocional, tanta desintenção espiritual, tanto ódio, rancor, mágoa, fofoca, disse-me-disse, dissimulação, contenda, facção, inveja, porfia, inimizade. E o diabo, que é o diabo, está correndo de lá, e às vezes nós queremos ir para lá. E aí eu acho que o Sermilo falava assim: vai lá o mais sabido e fala com ele. Falar o quê? Manda que a gente entre aí para tomar um banho de mar, porque é melhor do que voltar lá para casa. Eu fico vendo um bando de crente brincando com o reino de Deus, brincando com a presença de Deus, brincando de coisas erradas na igreja. Deixa eu dizer para você: Jesus vai te pegar. Você me engana, você engana a igreja, você engana quem você quiser enganar, teu marido, tua mulher, eu tô facão hoje, hein? Tu engana quem tu quiser, mas engana aquele que vive e reina, engana Jesus Cristo. Ele é o Senhor desta casa, Ele é dono desta igreja. Aqui ninguém avacalha com nada. Ele está neste lugar para mudar a nossa história. E aí, porque tem gente que pensa, né? Tem gente que pensa que Deus está assim, na queda de braço com o diabo. Pô, tu é vaiado demais, meu irmão. Aí, rapaz, você acha que Deus está jogando queda de braço com o diabo? Deus apaga toda a estrutura do inferno com um simples olhar. A disputa entre Deus e o diabo não é físico, é moral. Não é um diálogo de poder, porque Ele é todo poderoso. É um diálogo da natureza, do seu caráter, da sua moral.
É um diálogo da natureza moral. Aí Jesus olha para aquele bando de demônio que nenhum dos habitantes desta cidade, nenhum tipo de grilhão, nenhum tipo de cadeia, nenhum tipo de pertence conseguiu aprisioná-lo. Jesus disse assim para ele: então vai, olha, vai-te embora, diabo ruim, vai banhar de mar. Ele está banhando aqui, é claro que não é mar, é o lago da Galileia, o lago de Genazaré, é o lago de Tiberíades, isso aqui é qualquer outro nome, tem até um nome que eu esqueci. Ele vai banhar, banha tu com teus porcos e deixa este homem livre, porque Jesus não está importando, irmão, se ele vai quebrar uma instituição, se vai quebrar uma estrutura financeira, se vai quebrar o patrimônio de carnes de 10 cidades. Ele se preocupa com uma vida. Jesus não coisifica pessoas. Para Jesus, coisas são coisas e pessoas são pessoas. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera a legião assentado. Repita comigo: viram assentado no 3. 1, 2, 3. Viram assentado. Vamos de novo, 1, 2, 3. Viram assentado. É a primeira vez. Escute. Veja como essa libertação é importante para a paz do indivíduo. É a primeira vez que esse demônio, Oemes, agora distante do corpo do cansado homem, se assenta. Ele se assenta. Aqui aguenta? Léo aguenta? 75 quilos aguenta? O homem estava sentado. O homem assentado. Olha que grande milagre, o homem assentado. Um grande milagre. Talvez você que não tem problema com isso, não se importa com o homem assentado, mas talvez você que não consegue dormir, está aqui dentro hoje, não consegue descansar a sua alma. Deixa eu dizer para você, Deus vai te fazer assentar. Eita glória! Aleluia! Eita! Meu Deus! Espírito Santo! Aleluia! Alguma coisa aconteceu aqui. Os porqueiros comentavam entre os outros: eles já não têm mais os olhos fitos nos porcos que estão naufragando. Eles nem olham para Jesus que está de pé. A única coisa que eles podem contemplar é o que há muitos anos eles nunca contemplaram: o ex-endemoniado assentado. Deixa eu dizer para você uma coisa aqui, irmão. Abra sua mão aí, você está cansado? Eu sei. Abra sua mão sobre as suas pernas. Deus vai te devolver a paz. Sinta a paz do Espírito Santo aqui nesta noite. Essa palavra é verdadeira, fiel a este testemunho. Eu profetizo esta paz sobre o seu coração. Você vai embora desta igreja nesta noite para sentir uma paz que tu nunca tinha sentido. Sinta essa paz aqui agora na sua alma. Deus vai fazer assentar-se de toda a crise existencial, porque Jesus ancorou a sua embarcação e entrou dentro da tua casa para arrancar de lá todo o demônio terrível e te devolver a sua paz. A segunda coisa que Jesus devolveu para aquele homem, Milton, foi a dignidade. Olha aqui, ó. Assentado, vestido. Vamos repetir vestido no 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jesus devolveu para ele a sua dignidade. Falei agora igual um nordestino.
Bota roupa nele, bota, que nunca se não conseguia botar correntes igual um cachorro doido, um urso velho valente, consegui colocar a cuequinha nele, a cuequinhazinha, põe a cuequinha, demônio, põe a cuequinha, não tem jeito. Mas agora tem, porque o rei demônio saiu, ficou só o homem, todo arrebentado, sem nada, mas tendo recebido tudo o que precisava, para a partir de agora reconquistar tudo o que perdeu. Porque se o diabo roubou de você lá atrás, fique tranquilo, Jesus vem para dentro da tua casa e ele vai devolver de novo. Você vai dando glória, vai devolver de novo, vai devolver de novo, vai devolver de novo, vai devolver de novo. Ei, vocês sabem, vai tocar certinho? Bora aí. Vai devolver de novo. Arabacá. Vamos ler aqui. Vestido em perfeito juízo, o que Deus devolveu para ele? A sobriedade. Você pode dizer glória a Deus, irmãos? A sobriedade, ele agora sabia de onde ele era, da região de Gezera, de Gadara, de Gessara, tem várias conotações. Na verdade, a cidade, eu gosto de falar, para você não falar que eu falei errado, mas a cidade de Gerasa ou Gezera é uma cidade distrital de Gadara, a 10 quilômetros da região. É esta aqui mais praiana, por isso que quando Jesus ancora a embarcação, ele já vem. Mas agora ele sabe aonde ele está, ele sabe quem ele era, e ele agora sabe, porque ele agora tem sobriedade. Jesus vai te devolver a sobriedade. Talvez, escute, você não está endemoniado, mas você pensa em largar teu esposo, tua esposa. Você, filha, pensa em fugir de casa. Eu não falei, né, da psicóloga, né? Aí entrou a menina lá e falou assim, meu pai não sei o quê. Aí a psicóloga falou para ela, você faz isso. Aí a menina disse, meu pai não me escuta. Aí a psicóloga da escola aqui dessa cidade disse assim, então você tem que sair de casa. Para uma moça de 13 anos de idade. O diabo tem falado destas coisas. Você não está arrancando cabelo, nem está quebrando o dente, e tu não está piado igual porco, mas o diabo tem falado destas coisas no seu coração. E Jesus está dizendo aqui para você que ele vai botar juízo nessa tua cabeça rebelde. Juízo nessa tua cabeça rebelde. E o diabo vai perder, e o nome de Jesus será glorificado. Em último lugar, Jesus, tem mais 3 aqui, né? Vamos parar. Jesus devolveu para ele a vida. Vamos só ler aqui, ó. E os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que havia acontecido ao endemoniado acerca dos porcos e entraram a rogar-lhe que retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora o endemoniado que o deixasse estar com ele. Irmão, presta atenção, porque eu entendo um pouquinho da geografia bíblica, eu fico pensando, essa foi a viagem praiana mais rápida de Jesus. Do jeitinho que ele pisa em Gezara e tem um diálogo de no máximo 10, 15 minutos, ele volta para dentro do barco sem ter entrado dentro da cidade. Mas lembra que eu falei que esse milagre aqui é um milagre evangelístico. O diabo pensou assim, eu vou voltar, na hora que os porcos afundarem, eu volto para a cidade, endemonio todo mundo. Só que o diabo não sabe que mais forte do que ele era o homem que era ex-endemoniado. A partir de agora, Jesus de longe, lá de Cafarnaum, da Judéia, Belém, do meio da Draconia de Samaria, vai ver um homem pregando na região de Rafana, Canata, Damasco, de Exitópolis, Bela, Filadélfia, Gadara. Porque esse milagre aqui, olha aqui, ó. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe, vai para a tua casa. Olha, o diabo tinha arrancado ele de casa. Irmão, olha, deixa eu falar para você aqui, seu rebelde. Vou falar. Esse negócio de sair de casa, fugir de casa. Um dia lá em casa, o Isaac falou isso para mim. Faz tempo.
Eu desanei com ele, dei uma danadinha. E aí eu vou sair de casa. Eu falei, abri a porta e falei, aí, vai, meu filho. Vai pagar aluguel. Eu vou juntar com meu amigo. Não foi o que ele falou, porque ele, antes dele chegar no meio do corredor, já botou o juiz e ele voltou para dentro do quarto, porque ele não é idiota. Agora tem uns idiotas que eu vou sair de casa, que eu vou sair. Sai todo mundo que saiu de casa na Bíblia, se arregaçou todinho e voltou com um rabicó entre as pernas, dizendo, pai, tenho pecado contra ti. Esse homem aqui, que o diabo arrancou ele de casa, primeira coisa que Jesus fez quando botou o juizinho na cabeça dele, foi voltar ele para dentro de... Porque nenhum tipo de milagre é milagre fora, se primeiro não for milagre dentro da sua casa.